Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quando Nasce uma Família. E hoje eu tô aqui com uma amiga de longa data, a Débora Fraga. Seja bem-vinda! Obrigada, Mi. Obrigada pelo convite. Nada, eu tô muito feliz que tu tá aqui. É um prazer pra mim te receber na minha casa e pra gente gravar um assunto que eu acho que é tão relevante que eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres, muitas famílias. Eu tô animada por esse papo. Muito bom. É bom voltar aqui, não só para visitar vocês, mas agora também para poder fazer parte disso. Obrigada de verdade. Bom, vou começar então já perguntando: quem é a Débora? Olha, deveria ser fácil, né? Mas vamos lá. Eu sou mãe, né? Mãe de 2 pequenos, do Teodoro e do Zion, e sou casada com o Will há 11 anos já. Tu esteve no meu casamento, não foi? É realmente longa data, né? Já é antes disso. E sou fonoaudióloga de formação. Já há alguns anos não atuo só como fono, mas como consultora de amamentação, consultora de sono de bebês. Depois fiz doutorado nessa área também, sendo especialista em bebês. E hoje eu atuo com isso também no digital. E junto com o a gente também aceitou a missão de ter uma igreja aqui na cidade de Balneário Camboriú, que passou pela fase de implantação, e agora a gente está vivendo os primeiros passos da igreja com essas pessoas. Então, isso é um pouquinho de quem eu sou. Que é bastante coisa, né? É um pouquinho de bastante coisa, isso mesmo. É bastante coisa. Vamos lá, Dé. Quando tu escolheu a profissão de ser fono, como que foi pra ti? Como tu chegou nessa decisão? Legal. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Na época eu era muito envolvida em cantar na igreja, no Ministério de Louvor. E sempre gostei muito de fazer isso. E então eu estava fazendo cursinho, porque fazer uma faculdade na minha família não era uma opção. Nós íamos pro cursinho, nós tínhamos basicamente tinha que escolher o que fazer depois. Mas não era uma opção sobre fazer ou não fazer. E enquanto eu estava lá, eu pedi direção de Deus e eu orava sobre isso e eu cria que Deus faria alguma coisa através da minha profissão. E nesse momento que eu estava muito apaixonada por cantar, por viver um instituto de música, por estar envolvida nisso, eu senti o desejo de fazer faculdade de fono voltado para voz. Então, na época, essa era a ideia, né? Que eu pudesse ajudar pessoas através disso. E eu entendia, o meu plano era esse, né? Que o Senhor ia me usar através da fono nesse sentido. Mas logo depois, quando eu entrei na faculdade, foi ainda no primeiro semestre, eu tive contato com bebês. E eu fui parar dentro de uma UTI neonatal com bebês, e ali alguma coisa já mudou, né? E eu comecei já a me apaixonar por isso, por uma área que chama disfagia, que é as dificuldades de deglutição do bebê. Então, bebês que têm problemas de mamada, bebês que precisam desse suporte. E ali eu senti que alguma coisa estava mudando no meu caminho, mas eu ainda tinha muita vontade de que não estivesse mudando, né? E que eu seguisse o meu plano, que era de trabalhar com voz. Legal. E aí, então, você se formou e casou. Foi. Foi isso? Eu me formei. Sim, eu fui na tua formatura Foi. e depois no teu casamento. Eu casei e um ano depois me formei. Ah, tá. Então... Eu lembro que eu tava nos 2 eventos, a ordem eu não me lembro. Isso, foi exatamente isso. Tava terminando o 3º ano de faculdade, quando nós decidimos casar. Percebemos que era o tempo para isso, e depois ainda fiquei mais um ano fazendo faculdade. É super desafiador início de casamento com faculdade, o último ano, né? Mas foi assim que aconteceu. Aí eu formei em março do ano seguinte, tanto que lá em casa é assim, março é um mês cheíssimo de coisas. Porque dia 10 é meu aniversário, dia 16 eu formei, dia 17 a gente casou. Nossa. Então, muitos presentes, muitas Março comemorações. É agitado. Exato. Legal. E aí, quando tu casou com o Will, como que foi, assim, esse início de casamento, ainda fazendo a faculdade? Vocês já tinham a ideia, assim, de quanto tempo depois de casados vocês teriam filhos? Conta pra nós um pouquinho como que foi, assim, esse início. Legal, vamos lá. Foi desafiador, né, o começo do casamento. Não pelo casamento em si, mas porque a gente tinha pouca estrutura para isso, né? A gente decidiu fazer isso naquele momento, ainda que a gente soubesse que não era o momento ideal, mas era o
o possível para nós, e nós decidimos Uhum. dar esse passo no desconhecido mesmo, Uhum. vivendo com uma bolsa de faculdade que eu recebia R$ 360, né? O Will com um salário de R$ 700, e a gente pagava aluguel e carro, então imagina que não Nossa, sobrava para outras coisas, mas mas também não faltou nada, não é? isso. Então, Uhum. nesse sentido foi desafiador, mas assim, foi também muito lindo, assim, eu só tenho lembranças boas desse período. Uhum. Inclusive, uma vez a gente estava em casa e a gente estava contando, assim, as moedas para poder ir comprar pão. Parece uma história triste, mas não é. Porque a gente estava fazendo isso, mas a gente estava achando super divertido, sabe? Uhum. E outra vez contando moedas, procurando dinheiro dentro da bolsa para colocar gasolina no carro. Mas a gente estava muito feliz, porque a gente estava vivendo, assim, o sonho de construir uma família, né? Uhum. Então, tudo que estava ao redor era periférico. Uhum. Né? Não era o mais importante, Uhum. e a gente estava extremamente feliz de estar construindo a nossa família. E a faculdade, o Will também fazia faculdade na época, né? Então ela era assim, era uma das nossas obrigações, assim como o trabalho. Uhum. Uhum. Então, é desafiador, é difícil, é uma fase que a gente tem que lidar com muitas coisas, mas eh, eu não faria diferente, né? Uhum. Uhum. E aí, depois de quanto tempo, então, vocês casaram, tu se formou, e aí, depois de quanto tempo veio o Theo? Ah, pronto, não respondi essa pergunta, Não, tudo né? bem. A gente sempre planejou isso, que a gente pretendia ficar casado mais ou menos Uhum. 5 anos, e a partir daí pensar Uhum. na chegada dos nossos bebês, né? Uhum. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando a gente começou a planejar a chegada do Theo, muito rápido, né? A gente já soube que estávamos grávidos dele. Uhum. Então, ele chegou quando nós estávamos entre 5 e 6 anos de casado, assim, entre Uhum. descobrir que estávamos grávidos dele, que foi em Aham. novembro do ano que nós completamos 5 anos de casado, Uau. né? E quando ele chegou, de fato, na nossa família, o nascimento, nós já estávamos casados há 6 anos. Uhum. E quando quando tu engravidou do Theo, tu ainda trabalhava, como fono? Sim. Sim. Depois que eu me formei, eu fiquei um tempo em consultório. Uhum. Depois, eu logo entrei numa associação que tinha a ver, assim, com reabilitação, né? De Uhum. pessoas que estavam em situação de alguma situação difícil, deficiências, deficiências adquiridas. E eu tava trabalhando aí, quando eu engravidei do Theo, Uhum. né? Com Entendi. uma equipe super legal, assim. Foi uma época que eu nunca tinha conseguido, de fato, ir para trabalhar com bebês como eu sonhava, né? Eu Uhum. tive vários estágios, eu tive durante a faculdade, dentro de muitos hospitais, mas não tinha acontecido. Depois eu tentei me envolver na área de voz novamente, não aconteceu também. E aí eu fui para a área da reabilitação e eu estava muito feliz, assim, Uhum. era uma área que eu realmente estava gostando muito, mas ainda não sentia que era exatamente aquilo, né, Uhum. que estava acontecendo. Sim. E aí, quando eu engravidei do Theo, eu já fazia muitos concursos, estava sempre nessa função, mas ninguém me chamava, Uhum. né? Parecia que Uhum. estava no tempo errado. Mas quando eu engravidei dele, eu decidi que eu não queria mais ficar trabalhando nesse lugar que eu estava, Uhum. mas que eu estava nas mãos de Deus, de acordo com as portas que ele abrisse, com Uhum. aquilo que o Senhor permitisse, seria o que ia acontecer. Então eu ainda Uhum. fiquei ali toda a gestação. E 10 dias depois que o Theo nasceu, eu fui chamada no concurso, que era assim o que eu Uau. sempre sonhei. Uau. Então eu aproveitei toda a licença maternidade concursada em um lugar Uhum. onde eu ia finalmente trabalhar com amamentação. Então, Uhum. talvez, eu acho que eu fiz 10, 12 concursos no total. Uau. É Todos eu bastante. tava esperando ser chamada, e justamente esse, que era o concurso dos sonhos, assim, que era para Uhum. trabalhar com amamentação, me chamou nessa fase, onde eu também tava vivenciando Sim. todos esses desafios, né? Uau. E tá, e me conta agora um pouco. Eu já conheço essa história, né? Mas eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo conheçam essa história, porque eu acho que ela é uma das histórias que mais transformou a tua vida, né? Se eu posso falar assim, de uma amiga de perto. Mas quando o Theo nasceu, aconteceram muitas coisas que talvez saíram ali do esperado, né? Uhum. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho o que que aconteceu e o que mudou depois disso, sabe? Bom, realmente é uma história transformadora para as nossas vidas, para nossa Uhum, família. uhum, Porque eu tive uma gestação super saudável, uma gestação linda. Eu realmente, assim, vivia um sonho, porque eu não me sentia grávida no sentido de, assim, aquele peso, aquela dificuldade. uhum. E eu trabalhei até o último dia, lembro assim como se fosse hoje, uma terça-feira, né, às 6 da tarde, eu saí, ainda fui para uma reunião na igreja à noite. Nossa. E eu já sabia que o Theo estava chegando, mas eu estava me sentindo muito bem.
E aí, eu fui pra casa, a Theo nasceu, né? Aquela primeira sensação ali estranha de não saber exatamente o que vai Uhum. acontecer, mas assim, aparentemente tudo bem, Uhum. né? Quando já passou o momento do parto e até os familiares já tinham visto o Theo, naquele, tinha o vidro, né? Aquele Uhum. de acesso ali ao bebê. O Theo voltou pra mim e eu vi que alguma coisa não estava bem ali, né? Nele. Nele, Uhum. né? Ele não conseguia respirar bem, então eu tentava colocar ele pra mamar e ele ficava nervoso, ele ficava assim angustiado. E aí eu chamei uma enfermeira, ela levou o Theo e disse: Não, vou avaliar ele. Né? Uhum. Então levaram ele pra avaliar, e daqui a pouco, nisso assim, mas até então tava tudo bem. Uhum. Né? Vou levar pra avaliar, é uma coisa ok. Sim. O Will tava comigo, eu disse: Vou almoçar, porque, né, tá tudo certo, daqui a pouco eu volto. No que ele Uhum. está almoçando, ela volta só com as roupinhas do Theo, né, na mão, assim, essa cena pra mim Ai, meu foi, Deus. avassaladora, assim, uma mãe que Uhum. tá recém-parida, né, Uhum. sem o seu bebê e agora vendo, assim, só as Só roupas do... roupas. É. E aí, ela então me disse, ó, ele precisou subir pra UTI, ele não tá bem. Mas logo ele vai ficar bem e tal. Então, eu já liguei pro Will na hora, o Will cancelou o almoço, Uhum. voltou e foi pra lá. E aí, quando ele voltou, ele não queria me mostrar fotos do Theo, né? Ele falava, não, tá tudo bem, vai ficar bem e tal. Porque eu tinha essa paixão pela amamentação, Uhum. tinha essa paixão por bebês. E apesar de ser meu filho, diferente de ser Uhum. um paciente, né, que eu, Uhum. que eu atendia, eu tava nesse processo de desenvolvimento ali. E aí, então, quando ele me mostrou uma foto, o Theo já tava assim, completamente. é, Manipulado, né? No sentido de que tava usando Uhum. sonda para se alimentar, tava tomando Nossa. fórmula e não tava tomando leite materno, tava Uhum. com muitos aparelhos para respirar, porque ele não conseguia respirar. Então, assim, uma coisa muito inesperada, uma coisa que Uhum. não tava no pacote. E aí, logo depois, então, a gente lutou, fez diversos manejos, né? O Uhum. Theo começou a mamar, mas eu entrei num processo que chama cefaleia pós-RAC, né? Um erro na anestesia. Uhum. A princípio, 3 dias ia estar tudo bem, né? Mas esses 3 dias viraram 30 dias em que eu fiquei Nossa. de cama e fiquei partes acordada, partes não acordada. Então, assim, os primeiros 30 dias de vida do Theo, eu tenho algumas lembranças, não Uhum. muitas. Uhum. Primeiro banho, primeira fralda, aquelas coisas que toda mãe Sonha. imagina. Aham. Como que vai ser? Será que eu vou saber Uhum. fazer? Eu vivi com o meu segundo filho, que foi o Zion, Aham. né? Mas com o Teodoro eu não vivi. Tem fotos desse primeiro mês do Theo que eu vejo, às vezes, com o Will, e que eu falo, que momento foi esse? O que que foi isso que aconteceu, né? Às vezes eu Uhum. vejo fotos dele tomando uma madeira, por exemplo, eu falo, ele tomou Aham. uma madeira? Eu nem sabia, né? Porque Aham. foi um mês, assim, atípico. Sim, tava tudo muito E nublado, assim. totalmente. Uhum. E nesse momento a gente teve apoio de muitas pessoas, e na verdade, assim, nessas fases, né, que a gente tá nos desertos da vida, assim, a gente Uhum. se descobre, né, quem são nossos amigos, Uhum. a gente se encontrou muito mais com Deus. E Uhum. nesse momento eu entendi, assim, que eu tava recebendo um novo propósito dentro da minha profissão, sabe? Uhum. Teve um dia que eu tava me sentindo tão mal, que eu tinha certeza que eu não ia mais viver. Eu tava assim, tinha emagrecido 18 quilos, eu tava muito Nossa. fraca. E naquela noite eu tinha passado muito mal. Eu lembro de, assim, em alguns momentos, o Will tá do meu lado e tá conferindo pra ver se eu tava viva, né? Então você começa a Nossa. perceber a gravidade das coisas. Sim. E aí, nesse momento que eu pensei isso, eu entendi que eu precisava entregar pro Senhor aquele tempo, aquele momento, Uhum. e entregar o meu filho pro Senhor. Porque o Uhum. primeiro pensamento que vinha era: quem vai cuidar do meu filho? Uhum. E eu falei, o pai. É óbvio, Aham. ele tem um pai, né? Sim. E eu entreguei isso pra Deus e disse, Deus, o meu filho é teu, o meu filho nunca foi meu. Uhum. E ali, assim, eu não melhorei, né? Talvez a história linda seria dizer que dali em diante eu melhorei e tudo aconteceu. Ainda levaram muitos dias pra eu ficar Uhum. bem. Mas naquele dia eu tinha certeza que eu tinha entendido algo a respeito de Deus na minha vida, Uhum. Uhum. para também poder ajudar mães, para também poder contribuir na vida de outras mães, porque nesse todo, assim, eu me senti muito amparada no sentido de rede, de família, Uhum. de amigos. Tu foi uma das pessoas que esteve lá comigo, né? Amigas que eu Uhum. ligava e dizia, só vem passar a tarde comigo, né? Sim. E eu vou ficar dormindo a maior parte do tempo, porque eu tô altamente medicada, mas faz alguma Eu coisa me que... lembro. Me lembro do dia que eu fui lá.
eu falei, Will, o que que eu faço, né? Aí ele falou, só fica aí, tipo assim. Aí eu falei, tá bom. Mas eu também, como eu também não tinha filho, eu não sabia muito o que estava acontecendo, eu também ficava, tipo, perdida, né? Eu queria muito ajudar, mas eu também não sabia exatamente como ajudar. E aí eu sentei do teu lado e a gente ficou ali conversando e foi isso, né? Exato, Assim. nem sei sobre o que a gente falou Também naquele não dia, lembro, então tá mas tudo bem. não era sobre nada importante É. ou relevante, mas era sobre ter companhia, era sobre ter pessoas do lado. E esse apoio, assim, eu nunca vou poder dizer nada contrário a isso, sabe? Tanto de família quanto de Sim. amigos, de pessoas que se mostraram fiéis, né? Uhum. Mas Deus começou a fazer algo no meu coração naquele momento. Eu sabia disso, né? O Senhor começou a falar comigo de uma nova maneira. Aconteceu algo muito estranho nesse processo, que foi até aqui, né? Eu já era apaixonada por essa ideia de bebês, de tudo, mas eu ainda tinha muito no meu coração que eu ia trabalhar com voz. Uhum. Eu ainda tinha, sabe quando você ainda não Aham. dissociou totalmente aquilo? Sim. E nesse processo que eu tive de ficar acamada e tudo, Uhum. muitos sentidos meus ficaram afetados. E um dos sentidos que ficou afetado era o processamento auditivo. Uau. Então, o Will colocava músicas pra eu ouvir, porque ele sabia que eu ia gostar de ouvir, que eu ia Uhum. relaxar, que eu ia descansar. Só que o que eu ouvia era desafinado, era ruim, e então eu pedia pra ele parar. E eu dizia, eu não Nossa. consigo ouvir, e aí eu chorava muito, né? Ficava desesperada porque eu pensava, Sim. eu amo fazer isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar Uhum. pessoas a cantarem melhor e tal? Mas tudo aquilo fez parte de um processo de Deus, de um planejamento maior, né? Do Uhum. Senhor mostrar que existe um novo caminho. E ali a gente conversou e um dia eu falei pra ele, quando eu já tava me sentindo melhor, olha, eu quero ajudar mães a passarem por esse período melhor. Uhum. Não só da gestação, não só do puerpério, não só da amamentação, Uhum. mas de realmente construírem uma família com leveza, com tranquilidade, Uhum. com paz. Porque pra mim foi fundamental isso. Uhum. Muito mais do que ter conseguido alguma coisa, do que né, as medalhas, né, da maternidade. Eu Uhum. consegui amamentar, eu consegui não sei o quê, eu passei por tal coisa. Uhum. Mas é passar pelo que for, Uhum. com tranquilidade, Uhum. com leveza, com responsabilidade. E foi tão importante para mim ter pessoas do meu lado que construíram isso em mim, Uhum. sabe? Teve um momento específico que o Theo chorava, tava chorando muito, 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 né? E eu tava ali, eu ainda não conhecia nada do meu filho, né? Uhum. Porque eu tava vivendo mais sem ele do que com ele. Uhum. E eu perguntei pra minha sogra, eu disse, o que que tu acha que é? Ela disse, eu não sei, mas tu é a mãe, tu vai saber. Uau. E aquilo foi assim, inicialmente bate forte em ti, porque Uhum. tu pensa, não, não, mas você tem que saber, você já foi Uhum. mãe de 3 pessoas. Uhum. E por outro lado, aquilo te encoraja de uma maneira, de uma Isso. pessoa que tem essa experiência, que Uhum. sabe disso, mas tá dizendo, você é a melhor mãe que esse bebê Ela pode ter. poderia, nesse momento, falar: deixa pra mim, porque realmente tu tá aí, sei lá, doente, né? Claro. Tá passando por um processo difícil. Eu já criei 3, realmente, deixa pra mim. Ela Exato. poderia. E não seria com uma forma arrogante nem nada, mas seria de um lugar de: eu vou te ajudar, deixa aqui que eu resolvo, eu tenho experiência. Mas que lindo e que encorajador foi isso que ela fez. Eu acho que ela realmente foi muito usada por Deus nesse momento pra te entregar a chave de que, tipo, é o teu filho, tu vai saber fazer isso. Perfeito. E acho que aqui nasce esse conceito, né, de que Uhum. Deus entrega crianças para mães específicas, para Uhum. pessoas que vão cuidar, que vão amar, porque essa pessoa tem o que aquela criança precisa. Uhum. E essa pessoa já recebeu de Deus ou vai receber de Deus numa construção, num desejo de construir essa maternidade, de acordo com o que aquela criança precisa para ser futuramente o que Deus sonha da vida dela, o que Deus Uhum. planeja dela. Uhum. E esse entendimento que a minha sogra trouxe, assim, com uma frase tão simples, Aham. naquele momento construiu muito em mim. Sim. E construiu muito no que eu ia fazer no futuro. Que era assim, eu planejava ensinar mães a amamentarem, Uhum. mas muito mais do que amamentarem, é se sentirem seguras para ter um lar, para não só Uhum. ter a loucura da chegada de um bebê em casa, Uhum. que eu não sei hoje, sinceramente, assim, porque eu também me blindo um pouco de ouvir agora muitas coisas, né? Aham. Mas eu lembro que pelo menos há 6 anos atrás, quando eu vivi isso, tudo que se falava sobre maternidade é que era um caos. Isso. Né? Ainda é. Ainda é a mesma coisa. Ainda é, porque eu tô bem imersa nesse mundo, né? E eu acabei de sair de um puerpério. Uhum. Então, realmente, se tu começa a olhar na internet, tu começa a
a consumir os conteúdos que tem aí por aí sobre maternidade é um show de horror. Uhum. É assustador. Eu digo que É quase a competição de quem é a pior. É isso. Isso, exato. É uma competição de quem é pior. Nossa, essa noite foi caótica pra mim. Ah, mas eu tô há 3 noites sem dormir. Sim. Então, assim, Noite? O que é noite? É tipo isso. Então, e eu acho que também isso veio muito com a questão da presença na internet mesmo, né? Porque antes era mais restrito. Antes tu não compartilhava coisas tão pessoais na Uhum. internet. Hoje nos stories tu posta o que tu quiser o tempo todo. Sim. Tu pode fazer um reality show da tua vida. E E aí, também pode claro, mostrar só o que tu deseja. exato. Então tem as pessoas que mostram realmente a maternidade perfeita, que Uhum. não dá nada errado e que educa os filhos de uma forma linda, plena, calma. E Uhum. tem também as que realmente só mostram o show de horror, Sei. né? E achar esse equilíbrio, eu acho que é um desafio para todas nós hoje, sabe? Às vezes vem amigas, mães, enfim, até comentam assim comigo: Ai, Michele, como que tu dá conta? Ai, Michele, olha só, tu trabalha, tu tem 2 filhos, tu não sei o quê, e nananã, e agora tem um podcast. Falei, gente, mas se você chegar na minha casa agora, a louça tá lá, Uhum. uma pilha. Só que eu não postei isso no Instagram, Claro. né? E todo mundo tem uma louça, todo mundo tem uma louça pra lavar, todo mundo tem uma casa pra limpar. E a Todo mundo tem gente. roupa pra dobrar no quarto. Exato. É, E tem é dias isso. que o filho é lindo, maravilhoso, tem Uhum. um comportamento excelente. Tem dias que dá um show no shopping na frente de todo mundo, Uhum. tipo, e tá tudo bem, né? É. E faz parte, eu acho. Mas há 6 anos atrás, quando tu começou a viver isso, realmente era muito diferente. Hoje. Eu acho que assim, o advento ali da rede social de uma maneira assim mais intensa, porque uma coisa é post estático, outra coisa é essa coisa dos stories, Uhum, do me veja o tempo todo, do WhatsApp, que veio muito uhum, forte, agora a gente se conversa o tempo inteiro. uhum, E as possibilidades que a gente tem agora e tinha já nesse momento, de verbalizar tudo que vem à nossa mente. uhum, E o quanto isso, sinceramente, eu não considero saudável e nem positivo. uhum. Você pensa uma reclamação e você normalmente já verbaliza ela de alguma maneira, seja escrita, Aham, porque é uhum. mais fácil, porque você coloca pra fora, porque você deposita em alguém agora. Sim. Uhum, Mas isso pra mim na época assim me trouxe muito um senso de que existia uma falta de responsabilização na maternidade. uhum, Então, foram duas coisas. Uma, entender que não, ser mãe não é péssimo, não é uhum, ruim, não é pesado, não é horrível. Vão ter dias bons e vão ter dias ruins, como uhum, tudo na vida. uhum. Então, Exato. no seu trabalho, eu tenho certeza que você chega e tem dias maravilhosos e tem dias que você fala, olha, hoje foi bem desafiador. Uhum. Eu acho que eu quero pedir demissão. Exato. Tem Uhum, dias, assim, uhum. pra todo mundo, né? Eu hoje, eu sou minha chefe, tem dias que eu quero me pedir demissão, né? Sim, E eu que eu quero me falo, demitir. e que eu falo, não quero mais. Mas a vida é assim, a gente tem altos e baixos, mas a gente precisa ter constância no entendimento das tarefas que a gente Uhum, tem e das necessidades, daquela velha frase de que adulto faz o que é preciso, né? E uhum, quando você é mãe, você entende, ok, eu não tenho mais a opção de algumas coisas, eu vou fazer o que é preciso para esse uhum, momento. Então, de uma certa maneira, não essa maternidade caótica, uhum, né, onde eu comecei a enxergar isso como uma falta de responsabilização, porque as uhum, pessoas diziam, se é assim, não precisa mudar. Né? uhum, Se é caótico para todo mundo, é caótico para todo mundo. uhum, E isso não é uma verdade. uhum, Por quê? Pode sim ter dias de caos, mas o nosso papel, e isso eu enxergo assim, tanto natural quanto espiritualmente, é de olhar para isso e dizer: o que que eu posso fazer? O que que tá na minha mão? uhum, Porque o que tá na mão do Senhor, ele vai fazer. uhum, Mas o que que tá na minha mão é colocar meu filho para dormir mais cedo? uhum, É, quem sabe, eu mudar a minha agenda? É eu me programar para fazer compras e conseguir ter os alimentos mais direitinho em casa? uhum, É eu colocar meu filho na escola para eu poder ter um tempo para poder trabalhar? É eu pedir ajuda de uma babá? uhum, Entende? É a uhum, gente olhar para o que a gente tem na mão. E às vezes isso não é tão fácil se a gente tá só dizendo é ruim, é difícil, é uhum, pesado, é para mim, é também para ela, é horrível, um dia vai passar. E num dia vai passar, a gente corre o risco de ter deixado passar uhum. e não ter feito nada. Sim. E quando eu digo não ter feito nada, é olhar para o seu filho de, quem sabe, 6 anos, 7 anos, 10 anos e dizer, nossa, eu não passei tempo com ele. Uhum, Eu não tive com ele. Porque o caos tomou conta, porque a vida acontecendo tomou conta e a gente não tomou controle daquilo. uhum, Então, assim, a gente não vai ter controle de tudo. uhum, Isso é óbvio, né? Você não tem controle sobre absolutamente tudo que está acontecendo. Mas você pode olhar para sua situação e dizer: o que que eu posso fazer?
dentro das minhas possibilidades, dentro da minha realidade, para tornar isso melhor. Isso para mim também foi um aprendizado assim de puerpério, que eu lembro que quando eu tava ali precisando de ajuda, a minha vontade era me levantar e fazer tudo. E dizer, não, 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 podem ir para casa, eu não preciso de nada. E uma a uma, né, pessoas que chegavam na minha casa, eu tinha que dizer, eu preciso de ajuda. O que tu precisa? Pega minhas roupas para lavar. O que tu precisa de ajuda? Pode ficar com meu filho hoje de tarde, porque eu não consigo ficar com meu filho. Entende? E a gente olhar para isso, pro caos, que às vezes está montado o caos, e dizer, vamos melhorar isso aqui um pouco. Vamos tentar fazer ele um pouquinho melhor. Minha mãe pegava diariamente roupas, levava. Quem já passou por um puerpério sabe do tipo de roupa que eu tô falando. Não são roupas limpas, né? É o pior cenário que uma mulher pode dar para alguém fazer isso por ela. A minha sogra ia lá e fazia comida e deixava comida pra semana inteira e... as amigas iam lá e passavam a tarde. Ou seja, é a gente reconhecer que no meio do caos tem como melhorar alguma coisa, tem como eu dar um passo. Então, nossa, eu já tô com várias perguntas aqui, vamos lá. Vamos organizar nossa mente. Isso, e aí passou isso tudo, então hoje você trabalha ensinando mães a amamentar, a questão de rotina também, sono, e você já deu uma pincelada geral aqui, realmente qual é o teu propósito, né? O que tu ensina para as mulheres. E hoje, já que a gente tocou um pouco nesse assunto de internet, eu queria já puxar isso também, então. De um tempo pra cá, acho que da pandemia em diante, eu acho que cresceu muito a questão de infoprodutos e pessoas ensinando alguma coisa na internet. Eu lembro que quando acho que tu começou a vender o teu curso de amamentação, não tinha ainda muitas pessoas falando sobre, né? Isso mesmo. Até porque tinha aquela ideia, como é que vai aprender a amamentar online? Isso, Tipo exato. isso. Então começou a surgir muita coisa do infoproduto na pandemia. Só que hoje a gente, como diz o ditado, né, chuta uma moita, já tem várias pessoas Sim. ensinando sobre isso. Como que hoje tu lida com essa questão? Porque assim, tu é formada, tu tem toda uma capacitação, tu busca ainda conhecimento, todo o teu ensino é baseado em estudos, e hoje qualquer pessoa pode ensinar, né, alguma coisa de amamentação. Eu vou falar uma coisa bem engraçada que acontece comigo, né? Todo mundo sabe que quem me ensinou a amamentar foi tu. E aí, quando eu tenho alguma amiga grávida ou que recém ganhou o bebê e tal, elas sabem que eu não tive dificuldade nos meus dois processos de amamentação, porque tu estava comigo o tempo todo, né? E me ensinando e me ajudando ali. Tive algumas dificuldades no início com o Mateu, mas me ajudou ali, enfim. E ela sempre me pergunta, Michelle, olha só, eu tô fazendo isso, 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 o que que eu faço? Aí eu falo, gente, eu não sei. Eu posso te dar uma dica, talvez disso, mas assim, se tu precisa realmente de alguma ajuda, tá aqui, eu te indico a Débora. Porque eu não tenho esse lugar de fala, né? Eu não tenho esse lugar, assim, de conhecimento, eu sei o que talvez acontece comigo. E hoje na internet a gente tem muitas pessoas que, porque eu consegui, eu acho que eu posso ensinar todo mundo também, mas Sim. é diferente. Como que tu lida com essa questão na internet? Ou não lida? Então, eu já me incomodei com isso, mas depois eu entendi que, assim, os processos da maternidade, sejam eles mais científicos ou menos, na construção social disso, ou histórica, sempre foi passado de mulher para mulher. Entende? Então é óbvio que vai ter uma pessoa que não sabe grande coisa e que tá sendo uma oportunista. Mas isso também sempre aconteceu. Então, hoje eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu vejo que são processos que vão ser passados. Que vão... É natural que a tua amiga se sinta mais à vontade contigo pra te perguntar. E se tu souber, ou se tu tiver uma ideia, tu pode dizer, olha, tenta isso. E se tu não souber, também dizer, olha, procure ajuda. Eu tenho alguém pra te indicar. Mas... sinceramente, eu não me incomodo muito com isso, assim, não... eu acho que sempre existiu, de outras maneiras. Acho que hoje, claro, a pessoa que tá lá do outro lado do mundo consegue trazer influência para alguém que tá aqui, né? E consegue trazer ali um ensinamento, alguma coisa.
E eu entrei numa onda que, assim, o que não faz mal faz bem, sabe? Uhum. Então, se tá ensinando alguma coisa, se tá Uhum. ajudando as mães a terem uma maternidade mais tranquila, mais leve. Uhum. É claro que a ciência é importante, ela existe para isso, Uhum. mas a gente também tem que sempre lembrar que existem diferentes perfis de mães e diferentes Uhum. desejos de maternidade, né? Uhum. Porque às vezes a gente fala, por exemplo, da amamentação como se fosse uma coisa, um desejo de todas, não é? Uhum. Né? E tem mães que vão preferir alguém que ensine ela a usar a fórmula bem usada e a Uhum. usar a mamadeira. E tá tudo certo, porque ela Uhum. deseja isso. Ah, cientificamente é o melhor. Não é, né? E se ela Uhum. vier perguntar a minha opinião, eu sempre vou ter a minha opinião de quem estudou Uhum. isso, de quem sabe falar isso. Mas ainda assim é uma escolha dela. Assim Uhum. como todo mundo sabe que consumir açúcar todo dia não é bom, mas Uhum. boa parte da população ainda consome açúcar todo dia, Uhum. né? Sim. Então, eu não lido com muito estresse, assim, Uhum. principalmente por essa construção histórica e social de coisas da maternidade serem passadas de mulher para mulher. Uhum. Agora, cada um segue sendo responsável por si. Sim. Né? E onde a Michelle vai buscar informação para desenvolver o filho dela, para cuidar do filho dela, para ensinar o filho dela, segue sendo responsabilidade da Michelle e não de Uhum. quem te instruiu. Uhum. Então, essa busca de cada mãe tem que ser individual Uhum. e intencional. Olha, pra mim é importante isso. Vou procurar uma pessoa que tenha os mesmos valores que eu. Uhum. Uma Uhum. pessoa que tenha os mesmos valores, os mesmos pensamentos. Uma pessoa que ensine. Se eu acho que a ciência é a coisa mais importante, então vou procurar alguém que tem esse lado científico. Se eu acho que não, que o afeto é a coisa mais importante, vou procurar alguém que tem Uhum. esse lado mais afetivo. E acho que as ofertas que a gente recebe não podem nos anular da responsabilidade que a gente Uhum. tem de fazer boas escolhas. Uhum. Em tudo, né? Sim. Não Porque você só. também tem 1 milhão de escolas para colocar seu filho. Uhum. E você vai ter que visitar e olhar e decidir qual que você vai botar. E Sim. tem escolas que são boas. E tem Uhum. escolas que são ruins. E tem escolas que acontecem atrocidades. E tem Uhum. escolas que nem sequer têm pessoas formadas. Uhum. Então, assim, segue sendo sua responsabilidade. Não é Uhum. porque chegou para você um patrocinado que você é obrigado Uhum. a comprar aquilo, Sim. né? Uhum. E antes tu tocou no assunto de medalhas da maternidade, Hum, né? Hoje a gente também tem uma competição, às vezes, além da maternidade mais caótica, tem também a competição, assim, de a via de parto, uhum, se eu amamentei ou não, ai, se o meu filho, ele dorme a noite inteira ou não, sim. rola, né? Eu que tô em conversas de berçário, eu Uhum, sinto bastante isso, sabe? uhum, De, às vezes, mãe não uma competição, talvez, mas uma comparação. De, tá. nossa, o fulano já dorme a noite inteira. Nossa, o meu acorda várias vezes. Uhum, Nossa, eu consegui amamentar até os 2 anos, que é a recomendação lá e tal. Ai, nossa, eu só consegui amamentar o primeiro mês. uhum. Hoje, o que que tu fala para as mães que às vezes chegam desesperadas para ti, falando, eu preciso amamentar, ou eu preciso fazer meu filho dormir a noite toda. Sim. E às vezes não parte de um lugar onde ela tá fazendo aquilo ali porque ela realmente deseja ou que ela enxerga Uhum, que é o melhor, mas porque talvez ela tá comparando com outras realidades. uhum. Como que tu lida com as mães que chegam assim desesperadas pra ti? Há um tempo atrás, eu aprendi uma frase que para mim resumiu muita coisa na minha vida. Existem 3 coisas: o ideal, o real Uhum, e o possível. uhum, O ideal é o que a gente sabe, o que é unânime: amamentar exclusivamente até os 6 meses, uhum, depois até os 2 anos com um complemento. Legal, uau. uhum, Hã? Bebês a partir de 3 meses conseguem dormir 12 horas à noite. A ciência diz isso, nos mostra. uhum, Uau, esse é o ideal. Agora, depende das minhas construções, depende da minha realidade, depende do que eu passei, depende da família que eu tenho, depende do apoio, depende do uhum, país que eu moro, depende se é mais frio, se é mais calor, se a minha casa tem mais cômodos, tem menos. uhum, Eu vou conseguir ter isso ou não? uhum, E aí, a gente vai pro real e pro possível, uhum. né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é super importante é que as mães parem de falar de assuntos que elas não querem falar. Nossa, isso é uma boa dica. Por quê? Porque assim, eu tô num berçário e estão falando sobre amamentação Uhum. e eu não consegui amamentar. Cara, não fala sobre esse assunto. Sai. Sai, vai dar uma volta, vai tomar uma água. Não é Uhum, contigo aquele assunto. uhum. Porque a gente toma as coisas como pessoal, né? Ah, elas estão Sim. falando de amamentação, eu não consegui amamentar, deve ser pra mim. Uhum, Não é pra você, não é tudo sobre uhum, você. Elas estão aham, felizes porque elas conseguiram uma coisa que foi legal pra elas. uhum, Agora, eu tô lá no berçário, estão falando de crianças que dormem 12 horas. E a Débora acabou de falar que cientificamente é possível, mas eu já tenho um bebê de 1 ano e ele ainda não dorme.
procura ajuda. Não precisa entrar nesse assunto. Uhum. Sabe, eu, durante um tempo, assim, quando começava alguns assuntos, eu saía. Uhum. Porque eu falava, não é pra mim esse assunto. E eu não preciso levar, porque eu vou ficar chateada, porque eu vou ficar irritada, porque eu crio um julgamento, eu crio uma culpa, eu crio um sentimento que eu não preciso, se eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. Sim. O ideal, o real possível. O ideal é esse. O que que é a minha realidade? Uhum. Quando, quando eu tive o Theo, e aconteceram essas coisas que eu contei pra vocês, meu filho usou fórmula antes de mamar peito. E aí eu vou chorar o resto da vida e vou dizer, mas o ideal era que ele tivesse mamado todo o colostro, porque aquilo era o melhor pra ele. Era, mas Mas não não deu. aconteceu. Uhum. E depois ele foi amamentado do jeito que deu. Uhum. Sim. Ele tomou mamadeira? Tomou. Né? Uhum. E esse é o melhor pra todo mundo? Não. Eu também não preciso usar a minha história pra dizer pros outros que, então, relaxa, porque se foi pra mim assim também. Não. Uhum. Né? Eu vi a tua história e foi diferente. E foi melhor que a minha. Depois, com o Zion, nossa, eu nem vi a amamentação acontecer. Quando eu vi, eu tinha Uhum. amamentado o período todo que eu queria. Uhum. Então, assim, eu acho que é isso. Não entre em assuntos que você não quer. E eu falo isso para as minhas alunas, quando elas chegam e chegam muito desesperadas, às vezes por algum comentário, às vezes por alguma comparação. A primeira coisa é, vamos entender a tua realidade. Uhum. Débora, eu saio para trabalhar às 5 da manhã e aí meu bebê acaba acordando. Ok, seu bebê não vai ter a mesma qualidade de sono que um outro bebê, que a mãe pode ficar em casa de manhã com ele, por exemplo. E vamos trabalhar dentro disso. Sim. Porque essa é a sua realidade, essa é a sua possibilidade. E a gente aceitar isso, que a gente faz escolhas. Uhum. E que a gente se coloca nisso e depois trabalhar para que isso melhore, para que seja o melhor possível, sabe? E comparação é sempre desleal. Não existe nenhuma Sim. comparação que seja Benéfica, assim. não, é sempre desleal. Porque nós sempre estamos partindo de pontos de partida diferentes. Uhum. Se eu olhar pra ti e pra mim, nós temos 2 filhos com praticamente a mesma diferença de idade. Uhum. E eu dizer, mas a Michelle tinha que isso, que aquilo, que não sei o quê. Não, mas a vida da Michelle é isso, é aquilo, e a minha é outra. Uhum. E se a Sim. gente olhar na mesma idade que os teus filhos têm agora e quando os meus tinham, eram 2 vidas completamente diferentes. Então, assim, eu acho que tem tretas da maternidade que a gente não tem que entrar. Aham, eu gosto disso. Eu sou dessa opinião também. Eu lembro que quando o Mateu nasceu, teve vários bebês que nasceram juntos, assim, de amigas próximas. 2 amigas, a gente viveu até a gestação juntas. Eu não sabia quem que ia ter o bebê primeiro, e Isso, a gente tava assim. fazendo bolão, qual que será que nasce essa noite? E aí não nascia nem de ninguém, né? Eu lembro que em uma dessas situações eu tava na casa de uma amiga e a gente tava tomando um chá milagroso lá que prometia que entrava em trabalho de parto. Não custa tentar, né? A gente tava lá, as 2 imensas, já batendo 40 semanas e nada, né? E aí a gente tomou o tal do suco, chá, não me lembro o que. E aí no outro dia de manhã, a gente na expectativa, será que alguma das 2 pariu, né? Sim. E aí eu mandei mensagem, e aí, amiga? E ela, tipo, nada. Eu, nada aqui também. Não adiantou. Então não era milagroso nada. Mas, então a gente viveu esse puerpério ali, esses primeiros momentos realmente bem juntas, de forma bem intensa, assim. E a gente ia compartilhando ali as dores e as alegrias, né? E aí depois a gente voltou a ter vida social, digamos assim, depois daquele primeiro momento ali, com outras mulheres também, com outras mães que estavam passando pela mesma situação. E era bem isso, assim, eu tentava, às vezes, coisas que eu estava com dificuldade ou que estava às vezes, no meu ver, né, na minha ideia, escorrendo pelas minhas mãos e tocavam nesse assunto, eu falava, eu acho que aqui agora eu posso me afastar. Porque eu não quero me comparar. A minha realidade é diferente. Eu Perfeito. tô sem rede de apoio, eu tô sem minha família. Na época, né, que eu ganhei o Mateu, a minha mãe tava doente, então ela nem pôde vir me ajudar. Então ela tava em outro estado. E aí, então, e o primeiro momento a minha sogra me ajudou, mas depois eles também foram embora. Então era eu e o Léo com aquele neném. E eu falava, gente, vai ser muito difícil se eu me comparar. Eu vou me colocar num lugar ruim pra mim mesma, né? Eu vou me enfiar Óbvio. num buraco ali, porque a minha realidade é completamente diferente. E eu tento falar isso hoje com amigas, assim, que estão passando por isso, né? Ou que estão agora vivendo o puerpério. Eu falo, gente, mas não se compara. Não dá,
É você vai. desleal. Isso, é Não, desleal. não Você vai é. machucar você mesma com a ideia de comparar o teu filho, o desenvolvimento do teu filho, Exato. a tua gestação até É. mesmo. E a É, gente tem que saber quem ouvir, né? Eu aham, acho que esse é um dos grandes exercícios também da maternidade. Não quer dizer que alguém que teve um filho, ou tem um filho do seu lado, é alguém que pode falar algo pra você. uhum, Né? Você vai uhum, escolher quem você quer que fale alguma coisa sim, pra você. uhum, E eu sempre tentei buscar conselhos, e acho que não é aquele pensamento do não, eu estou fechada, não escuto ninguém, eu me sim, basto, porque não, esse também não é saudável. é, Mas eu tentei buscar conselhos de pessoas que estavam em um lugar que eu não estava. uhum, Entende? Então eu olho, por exemplo, nós temos uma amiga em comum, né, que ela tinha 6 filhos. sim, E eu pensava, ela tem alguma coisa pra me dizer. uhum, Porque ela já passou por isso 6 vezes. aham, E quem sabe ela passou por 6 vezes completamente diferentes. Né? E queria ouvir o que ela tinha pra dizer. uhum, Agora, pessoas que estão normalmente, assim, na mesma fase que você tá, uhum, não são as melhores pessoas pra você ouvir. uhum, E nem pra você compartilhar. Porque uhum, o que você fala pode parecer um objeto de comparação. Você chega então pra uhum, compartilhar algo feliz como: nossa, eu tô conseguindo amamentar, tava tão uhum, difícil e agora tá fácil. E aquela pessoa pode olhar e falar: mas pra mim ainda não tá. Mas ela uhum, não vai falar isso, ela vai só se sentir sim, pra baixo, ela vai se sentir depreciada. uhum, Então, assim, busque pessoas que têm mais experiência, busque profissionais. Quando tá uhum, falando de coisas de saúde, busca de profissional. uhum, Né? Eu tô em dúvida, será que meu bebê tá desenvolvendo bem? Eu vi que o da fulaninha já senta e o meu não senta. uhum. Eu vi que o da eu li na internet que no salto Sim, tal, né? Porque daí aham. a internet É, também isso, massacra. exato. Não, o meu foi prematuro. Será que o desenvolvimento vai ser diferente? Busca um profissional, Uhum, pergunta. Alguém que possa te acompanhar, sabe? uhum, Perguntar para as pessoas certas vai fazer com que a gente tenha respostas certas. uhum, Perguntar para as pessoas erradas vai fazer com que a gente tenha respostas erradas. uhum, E às vezes a gente, numa ânsia de compartilhar, a gente começa a dividir absolutamente tudo da nossa vida e, inclusive, criar pensamentos a respeito dos nossos filhos, uhum, criar pensamentos a respeito da nossa maternidade, do nosso potencial, e a gente uhum, começa a dizer: eu sou uma mãe ruim, uhum, eu não vou dar conta, nem devia ter tido filhos, eu não uhum, estava pronta para isso. E aí vem a maternidade do horror. aham, É assim mesmo? Não dorme, não come, não uhum, sei o quê, uhum, bagunça a casa inteira, é sempre assim, vai ser sempre assim, e vamos aceitar isso. uhum. Então, assim, nasce de uma frustração e depois a reação que vem é não fazer nada. Sim, É dizer, ok. é Então, assim se. mesmo. Exato. E assim, quando a gente procura pessoas que estão na mesma fase que a gente, um cuidado que a gente tem que ter, e eu aprendi isso sendo mãe, é que a gente busca validação. E isso é um risco, Uhum, porque se você quer melhorar, você não precisa buscar validação. uhum, Você precisa buscar melhoria. Então, se você tá, ai, poxa, eu não tô conseguindo ter tempo pra ficar com meu marido. Aí você uhum, vai, você procura alguém. Você tá conseguindo ter tempo com seu marido? Não, não tô. Ai, é assim mesmo. Então tá. uhum, E aí você não olha pra sua agenda, você não olha pra sua sim, casa, você não pensa em, amor, vamos chamar uma babá pra ficar uma uhum, tarde e vamos tomar um café juntos. uhum, Vamos ter um tempo. Você para de cuidar da sua vida uhum, e você se baliza pela vida dos outros. Então, sim, assim, essa busca de validação, que eu acho que é uma coisa muito presente na maternidade, porque a gente tá vivendo aquilo a primeira vez, aham, ou tá vivendo aquilo com aquelas pessoas a primeira vez, uhum, ela não é uma coisa muito saudável. A uhum, gente tem que buscar a validação no que a gente acredita. Eu sim, acredito que isso é melhor. Eu vou uhum, buscar fazer isso para que isso seja melhor, não para ser melhor que alguém, uhum, não para ser mais bem-sucedida que alguém, não pelas competições nem as medalhas da maternidade, uhum, mas porque eu acredito que isso é o melhor para o meu filho, porque isso cabe na minha casa, uhum. porque isso é saudável para mim. Sim. E aí também acho que vem o aspecto de entender que tem mulheres que elas têm o dom, o talento de serem mães, às vezes é melhor do que outras mulheres. Acho que todas Verdade. as mulheres, elas veja bem. Veja bem, vamos pensar sobre isso agora. Mas assim, quando eu acho que a mulher tem um filho, ela Uhum, é realmente capacitada para educar e gerar aquele filho. ah, mas não são todas as mulheres que vão viver a maternidade de uma forma linda, maravilhosa e plena e se encontrar naquilo ali. Tem uhum, mulheres que elas vão, sim, vou ter meus filhos, eu amo meus filhos, eu vou dar o melhor para eles, mas eu ainda quero a Michelle profissional. uhum. Eu ainda quero buscar, sei lá, algum sonho, algum planejamento que sai, digamos assim, do âmbito maternidade. Sim. Eu vejo E. isso muito simples, assim, eu vejo
a maternidade como uma tarefa, em primeiro lugar. É por isso que eu falo, não é possível você amar os seus filhos e odiar a maternidade. Porque é através dessa tarefa que você ama os seus filhos. Sim. Tá? Mas nem todo mundo se sente vocacionada para viver somente a maternidade. E o somente aqui não é pejorativo. Sim. Eu já brinquei várias vezes com o Will e digo, hoje eu vou trabalhar para tirar férias. Hoje eu vou sair um pouco para trabalhar fora para tirar férias. Mas tô falando isso porque a gente não vai viver as coisas da mesma maneira, mas eu também creio que Deus nos dá filhos diferentes e com necessidades diferentes. Então, tem sim crianças que vão ter, e a ciência já fala sobre isso, né? Crianças que são high demand, que chama, né? Crianças altamente demandantes, que exigem um adulto o tempo todo com elas e que elas têm demandas constantes. E quem sabe, para essas pessoas, Deus dá uma paixão especial para fazer isso. E se ele não deu, vamos orar para que ele faça isso e para que ele entregue isso. Exato. Mas eu vejo que, assim, de forma prática, a gente tem que enxergar a maternidade como uma tarefa, né? Essa é a minha responsabilidade. E, sim, nós somos vocacionadas a fazer isso porque é através de uma graça de Deus que nós somos mães. Não é através de meramente um desejo ou de um planejamento. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, nós, a partir do momento que somos mães, sejamos somente mães. Né? Muitas pessoas, sim, encontram sua completude nisso e tá ok. E outras pessoas não, né? E dizem, ok, eu amo ser mãe, mas eu também amo ser profissional, mas eu também amo o meu lado esposa. E aqui eu acho que é uma coisa importante também da gente trazer, que não existe, pelo menos nas famílias que hoje nós cremos e nós acreditamos, não existe a maternidade natural se não houver antes o papel de esposa. E depois, se nós temos uma família, pai, mãe, filho, o melhor presente que a gente pode dar para esse filho é amar um ao outro. Sim. O pai e a mãe se amarem, né? Porque ele vai ter essa visão, ele vai enxergar isso, ele vai crescer debaixo disso. Então, a gente muitas vezes se sente completa num papel que não é a nossa completude. E isso também é um cuidado que a gente tem que ter, porque é a velha história do equilíbrio, né? A mais difícil da vida. Sim. É onde a gente sempre vai estar tentando, né, colocar no topo aquilo que exige o topo naquele momento e tentar verificar como que a gente faz isso. Mas não abrir mão de papéis que são fundamentais para que essa criança também cresça saudável, como, por exemplo, o papel de esposa. Eu acho que é uma coisa fundamental. E já a questão profissional eu vejo muito como uma escolha, né? E não só financeira. Isso eu já mencionei muitas vezes com pessoas que procuram e digo, pois então, não vale a pena para mim voltar a trabalhar, porque eu vou basicamente trabalhar para pagar creche. Eu digo, ok, mas isso é importante para ti? É muito importante. Eu amo trabalhar. Então volta a trabalhar. Nem que seja para trocar figurinha. Exatamente. Sim. E agora tu tocou um pouco no assunto ali de esposa, né, e família. Agora, saindo um pouco desse assunto mais, assim, maternidade, né? Como que o Will lidou e com a chegada do Theo, como que foi, assim, para ele também como pai, toda essa questão, e depois também, você falando para ele assim, ok, agora acho que eu me encontrei, eu vou mudar aqui a área da minha profissão, porque, imagina, ele tem tudo a ver, ele faz parte, né, de todas as tuas facetas. Então, como que em família vocês tomaram essa decisão? Então, eu lembro, assim, eu tô tentando relembrar lá de alguns anos atrás, mas eu lembro que, inicialmente, eu tive uma preocupação muito grande de que ele se sentisse parte disso tudo. Porque, obviamente, o parto, a amamentação, o puerpério, o bebê recém-nascido, a chegada de um filho envolve muito mais fisicamente a mulher. Sim. Né? Você literalmente tá doando o seu corpo para um ser sobreviver. Mas envolve muito um marido emocionalmente, né? E mentalmente. Então, assim, eu enxerguei ele em algum momento ali sobrecarregado, né? De todas as outras responsabilidades. E se eu falasse isso naquele momento, com certeza as pessoas diriam, não, mas agora é hora de você olhar para você. De você pensar em você que é o pessoal fala protagonista. A protagonista. Não é? Eu odeio essa palavra. Eu também não gosto. E chegou um momento que eu percebi, gente, não tem protagonismo. Ou é nós, ou não existe nada aqui. Sim.
Porque aí são 3 pessoas soltas dentro de uma casa, cada um lutando para ser protagonista. É a nossa história. E essa construção de trabalhar com, mudar um pouco o ramo profissional e tudo, ela não foi assim uma decisão, como eu vou falar, que a gente sentou na mesa e disse, ok, a partir de agora vai acontecer assim, assim, assim. Mas a gente enxergou, vamos dar um passo, né? E eu ainda estava no concurso aquele que eu mencionei. A gente deu um passo, que foi criar um primeiro perfil e iniciar esse trabalho. E na época, assim, eu dava tiro para todo lado, não sabia bem sobre o que eu queria falar. Eu queria ajudar mães, né? Então, eu falava um pouco de tudo. E depois, surgiram novas oportunidades. A gente foi morar em Portugal. Nesse momento, eu me desliguei do concurso. Então, eu sabia que eu já não ia trabalhar mais com isso de qualquer maneira, né? E aí, a gente pensou, vamos dar um passo na mesma direção. E a gente deu mais um passo na mesma direção. E as coisas foram acontecendo conforme a gente dava passos nessa direção. Então, não houve, assim, um momento de decisão, sabe? Entendi. E aí, agora tu mencionou, então, que vocês foram pra Portugal. E vocês já tinham os dois, o Theo e o Zion. Sim. Como que foi? Como que foi essa dinâmica de mudar de país? Vocês foram sem rede de apoio, né? Vocês não conheciam ninguém, vocês não tinham família lá. Sim. E o Zion tinha quanto tempo? 3 meses. Meu Deus, eu não Foi. consigo imaginar uma mudança com um bebê de 3 meses. E eu creio numa coisa, tá? Mas isso é uma crença, assim, é minha, né? Que eu acredito que Deus dá, assim, doses de anestesia para momentos específicos da vida, sabe? Porque eu não me lembro de me sentir, assim, Cansada? eu não vou aguentar, sabe? Eu não me lembro de sentir isso. Sim. Eu lembro de que quando nós entramos no avião, nossa família, ficamos só nós 4, porque até então ali no aeroporto estavam os amigos, estavam as pessoas, a família, os abraços, você não pensa em nada. Você entra no avião E agora? e aí você percebe, ok, somos só nós 4. Porque até então a gente nunca tinha vivido essa realidade de ficar totalmente longe da família. Nós tínhamos sempre muito suporte. De amigos, suporte de uma igreja que a gente construiu a vida inteira, ambos filhos de pastores. Então, assim, você tem pessoas que estão ali com você. E quando nós chegamos lá, que acho que a ficha vai caindo, né? Aos poucos, e vai acontecendo, e você vai entendendo o que é que tá acontecendo, assim. Então, foi maluco, né? Como seria qualquer mudança com 2 bebês, porque o Theo tinha feito 2 aninhos, e o Zion tá com 3 meses. Famoso 2 anos. Então, né? Tava entrando na fase dos 2 anos, que a gente não sabia ainda o que nos esperava. Mas foi muito legal, foi muito divertido, assim. E as lembranças que eu tenho novamente são boas, né? E como eu te disse lá, começo de casamento é desafiador, mas pode ser bom. Uma mudança com 2 bebês pode ser muito desafiador, mas também pode ser bom, né? O meio dos desafios, nós chegamos em Portugal, é o primeiro apartamento que a gente alugou à distância, por uma indicação, então parecia ser tudo ótimo, eles demoraram para enviar fotos, né? E a gente seguiu querendo alugar deles, porque tinha medo de chegar lá e não ter onde ficar. Era uma época que tava, assim, altíssima a chegada de turistas, então chegou no verão lá. E aí, tudo muito caro. Não, vamos ficar nesse apartamento, vai ser ótimo, né? Quando nós chegamos, era um apartamento insalubre, né? Não tinha como viver. É assustador, né? Ficar lá dentro. E aí, a gente levou nossos 2 meninos pra cima da nossa cama e a gente ficou ali durante os 3 dias que o William desesperadamente procurava um lugar pra gente morar, né? Então, foram 3 mudanças de que o Zion, assim, ele nasceu nômade, né? Nossa. Porque ele ficou 2 meses no nosso apartamento. Nós nos mudamos pra casa da minha mãe. Porque aí precisava, né? Entregar apartamento, aqueles trâmites legais. Sim. E depois da casa da minha mãe para esse apartamento em Portugal, depois desse pro próximo. Nossa. E aí esse próximo, assim, um apartamento especial que Deus tinha reservado para nós, um lugar muito lindo, mas não tinha móveis, né? E aí no primeiro dia o Will ajudou a pessoa a fazer a mudança, que morava nesse novo apartamento. Ele disse, não, eu te ajudo, porque hoje eu quero dormir aqui. Então nós colocamos tudo que nós tínhamos no chão. Essa pessoa nos emprestou um colchão naquela noite. Nossa. Ele disse, tudo bem, podem ficar com o meu, né? Não tem problema. Ele deixou uma toalha de banho pra nós. Foi assim, coisas... pro outro quarto, a gente conseguiu um colchão de berço, que o Theo ainda cabia na época. E foi a noite mais feliz da nossa vida, assim. Nós estávamos no lugar que nós sonhamos, que Deus tinha nos chamado pra ir, e com a nossa família, sabe? Naquele momento, a gente sentiu que a gente era uma família, que a gente
realmente, assim, sem apoio, era ainda mais forte. Uhum. Isso foi incrível, assim, Sim. foi... Eu achei lindo, foi uma mudança linda. Teve desafios, né? A gente poderia também contar os desafios aqui. Sim, e aí ia E aí, com longe. certeza, né? Dé, olha só, eu tô vendo aqui, tu já me compartilhou alguns momentos, né? Tanto do início do casamento, depois do pós-parto, aí dessa mudança em família para outro país. E realmente eu vejo que tiveram momentos bem desafiadores. E todos eles tu traz com uma alegria, tu traz com leveza compartilhar, porque realmente é isso que falou no teu coração, né? É isso que tem na tua memória. Mas assim, eu queria que tu desse alguma dica para realmente as pessoas viverem, famílias viverem as coisas e os desafios da vida com mais leveza, sabe? Porque agora, aqui nessa conversa, tu poderia falar: nossa, aquele dia foi caótico, foi o pior dia da minha vida, e tipo assim, não trazer nada de uma perspectiva boa. E eu tô vendo que tu poderia ter muitos motivos pra realmente marcar a parte caótica, né? Os desafios, mas tu traz a leveza. E isso eu sei que é atrás das câmeras também, né? E o que que tu diria pras famílias hoje? Como levar a vida, de uma forma mais leve? Olha, que responsabilidade, né? Não me sinto nesse lugar de falar, assim, sobre isso. Mas, enquanto tu falava, a única coisa que me veio à mente foi logo depois que nós casamos, e agora eu vou contar um momento triste da minha vida. Eu fiz uma migração, o Will era de uma igreja, eu era de outra igreja, e nós optamos por ficar na igreja que o Will era. E os primeiros meses que eu ia pra igreja, eu chorava todos os dias no carro. Né? Então, nós íamos pro culto, eu chorava. Nós voltávamos do culto, eu chorava. Né? E ele dizia, tá tudo bem, tu tá feliz? E eu falava, porque eu não tenho amigos. Porque ninguém me conhece. Porque aqui eu não vou conseguir construir nada. Porque lá eu já tinha uma história, né? Enfim, Sim. coisas que passam na cabeça. E eu fiquei, eu chorava. Durante algumas semanas, assim. Todos os dias isso acontecia. Chegava em casa, né? Eu tava no meu lugar, eu tava com ele, eu tava feliz. Mas isso era uma coisa que me deixava nesse desconforto. Porque era a grande mudança que eu tinha feito. Sim. De uma coisa que eu entendia como feliz pra uma outra coisa que eu ainda não tinha entendido que era feliz. Porque eu não conhecia ninguém. Sim. Né? Que parece muito a mudança de uma pessoa que não tem filhos pra que tem filhos. Né? Porque você ainda não conhece a felicidade da maternidade, a alegria dela. Só conhecia a alegria de antes. Sim. E aí, um dia, nós estávamos andando, assim, na estrada, chegando perto já da igreja. E nós paramos o carro, porque eu tava chorando, então eu tinha que me recompor antes de chegar na igreja. E o Will me disse, amor, isso pode durar mais alguns meses, até tu te acostumar. Ou isso pode acabar hoje. Se tu entender que sofrer é uma opção. Uau. Então, né, não é aquele abraço confortável que você recebe de um amigo, ouvir isso. Mas é uma grande verdade. E antes, enquanto tu tava fazendo a pergunta, tu falou sobre perspectiva. Né? Tu disse, tu tá falando de uma perspectiva feliz. A questão da vida é isso. Sempre vai ter duas perspectivas pra você olhar algo. Você dizer, puxa vida, o gás acabou bem na hora que eu ia cozinhar. Ou você dizer, é óbvio que vai acabar na hora que eu vou cozinhar, porque ele só pode acabar nessa hora, eu não uso em outro momento. Então, assim, sofrer é uma opção, né? E isso não quer dizer que não doa, que não seja difícil, mas você ficar alimentando esse ciclo torna ele cada vez pior. E isso em tudo. Né? Às vezes a gente tá vivendo uma fase desafiadora com filhos, às vezes uma fase desafiadora no casamento, às vezes uma fase desafiadora profissionalmente, e você pode ir pra um buraco e ficar ali, é desafiador, é difícil, eu tô triste, eu choro, Ou você pode um dia romper com isso e falar, chega, eu escolhi viver isso, e agora eu vou viver isso da melhor maneira que eu posso. E com a maternidade, pra mim, foi isso, porque eu já compartilhei contigo que eu não fui uma pessoa que me sentiu mãe desde o primeiro momento. Eu precisei desenvolver isso. E eu sei que tem pessoas que já num primeiro momento dizem, nossa, é uma paixão louca, eu amo isso aqui mais que tudo. Mais que tudo. E eu não, foi um amor crescente.
que foi se desenvolvendo. E enquanto esse amor ia se desenvolvendo, eu ia deixando de gostar de algumas outras coisas que eu gostava muito antes. E outras eu ainda tinha saudade. Mas eu podia olhar para aquelas e dizer, eu só queria aquelas. Ou eu podia olhar e dizer, Deus, obrigada, porque eu tô vivendo um momento feliz na minha vida. Ainda que diferente do anterior. Né? Ainda que não nas mesmas condições. Ainda que não mais com os mesmos amigos do meu lado. Porque a verdade é que Deus sempre tem o melhor à frente. Sim. Sempre. Então, aquilo que a gente tá olhando hoje, tá falando, nossa, mas isso aqui é um sonho, eu não quero abrir mão disso. Que foi um pouquinho do que eu vivi quando a gente decidiu ir para Portugal. Né? A gente se sentiu chamado a fazer isso e tal. Eu fiquei, nossa, mas agora que eu tô no concurso que eu sonhei. Agora que a gente tá bem aqui, a gente cuida de tantos Família jovens. completa. Família completa, tem a família perto. Eu não quero viver nada diferente disso. Mas Deus tinha algo ainda muito melhor. E essa fé de que se ele já fez uma vez, ele faz de novo. Essa fé de que o que tá vivendo hoje não é nada perto do que você vai viver depois, faz com que a gente consiga olhar da perspectiva correta. De dizer, ok, não tá tão fácil, mas também não vai ser tão difícil. Sim. E aí, então, vocês foram para Portugal, viveram lá uma temporada. E aí, depois, então, Deus sacudiu as coisas de novo. E aí, vocês falaram, partiu o Brasil de novo. Foi. E aí, em família, então, vieram pra cá. E hoje vocês estão no Brasil. Já faz quanto tempo que vocês voltaram? Fazem 2 anos e um pouquinho. E claro, como tudo na vida de vocês, a família de vocês tem pouquinhos desafios, né? E coisa tranquila. Bem tranquila, assim, a família de vocês. É bem leve, bem suave. Vocês vieram e plantaram uma igreja. Foi isso. Assim, conta pra nós agora um pouquinho de como foi, então, depois estar em Portugal, estruturados lá, e daqui a pouco Deus sacode as coisas de novo e fala, ok, legal, agora eu quero vocês lá. A verdade é que sempre que a gente tá na vida com Deus, né, e nessa jornada, a gente acha que a gente tá entendendo as coisas. Né? Então, quando nós fomos pra lá, nós fomos sentindo que nós íamos contribuir na igreja lá. Que nós íamos ajudar, que nós íamos fazer tudo acontecer. Mas, depois de um tempo, nós sentimos que o que Deus tinha pra nós lá, apesar de nós termos trabalhado muito na igreja, termos ajudado, né, como missionários no lugar e tudo, nós sentimos que o que Deus tinha era nos reconstruir pro ministério. Então, por algum momento, a gente tinha deixado isso desaparecer dentro de nós, porque nós escolhemos que nós não queríamos mais isso. E nós precisávamos ser reconstruídos, tanto por uma igreja quanto por pessoas. E lá nós aprendemos muito sobre isso, sobre essa responsabilidade do nosso próprio espírito. E nós fomos amados e fomos cuidados por pessoas que, se perguntar o que eles fizeram por vocês, a gente pode dizer pouquíssima coisa, no sentido de não existia assim, nós vamos ficar nos abraçando por muitas horas. Mas eles andaram ao nosso lado e nos deram direção, nos deram caminho, e chegou esse momento que Deus nos chamou. Primeiramente foi o Will que sentiu esse desejo. Nós estávamos muito bem lá. Muito bem, se sentindo bem, sentindo família, integrados. Né? E eu disse pra ele, ok, pode continuar orando, porque eu não vou. Porque agora os nossos filhos têm escola, a gente batalhou tanto pra conseguir isso, não é fácil a vida de um imigrante, nós temos documentos pra morar mais 3 anos aqui. Agora já tá tudo ok. Exato, porque o primeiro ano é aquela loucura de documento, né? Quando um da família tá com o documento ok, o outro não tá, né? Aí você fica assim, você não pode sair do país, toda uma função. Agora todos nós tínhamos documentos pra 3 anos, pra viver lindamente no país. E aí eu falei, ora mais, porque não vai rolar. E passou mais um tempo e rolou. Né? E Deus falou comigo, e eu disse ok. E aí o Senhor colocou pra nós esse desafio de implantar uma igreja que trouxesse isso que nós vivemos. Esse foi o desafio para essa região que nós estamos, em Balneário Camboriú. Né? E aí foram alguns meses de muita preparação, de iniciar do zero. Sinceramente, a gente não sabia como que seria isso. Se alguém perguntar, nossa, qual o método e tal, inicialmente não sabemos. Né? Nós vamos entender agora. E tem sido muito especial. Nós estamos vivendo lá, assim, realmente uma manifestação diária da graça de Deus na nossa vida, enquanto família, mas também enquanto igreja. Né? E entender que, sim, nós estamos no lugar que Deus
esperava que nós estivéssemos nesse momento. Então, eu acho que a vida é muito sobre isso, né? Sobre a gente achar que tá entendendo. E não tá entendendo nada. Exato. E quando eu penso sobre filhos, eu penso a mesma coisa. Quem sabe a gente tá criando um filho, olhando pra ele e dizendo, nossa, ele vai ser um ótimo músico. Mas talvez ele seja Os o meus vão presidente ser do Brasil. médicos. Eu já vi essa piada por aí. Os meus vão ser médicos, eles não vão ser músicos, não. Os meus, eu só proibi a bateria, o resto tá liberado lá em casa. Aqui em casa o que mais acontece é a bateria, então assim... Então, pronto, vamos ter que levar eles para viverem um tempo conosco e tentar influenciar eles de outras maneiras. Mas é isso, a gente tá fazendo planos e a gente tá achando que é o melhor, né, pros nossos filhos, de dizer, eles vão ser isso, eles vão fazer tal coisa. Eu fico imaginando meus pais, quem sabe, olharam pra mim e falaram, nossa, ela vai ser fonoaudióloga, ela vai ter uma grande clínica, ela vai ser, né, o que todo pai sonha, né, para um filho. E Deus foi lá e disse, ela vai usar isso, mas não é isso. Eu tenho algo ainda melhor. E a jornada é assim, né, e nós cremos que aparentemente esse é o nosso destino final, mas talvez não seja. E a gente tá aberto ao que o Senhor tem pra fazer e ao que ele vai fazer na nossa vida e na vida dos nossos filhos e como que isso vai se concretizar, porque eu creio muito que Deus tem, sim, planos que não são individuais somente, mas sim, tem um plano para cada um e um plano coletivo, e a gente faz parte desse plano coletivo que é a missão de Deus na Terra. Eu queria realmente ter trazido para essa conversa as várias facetas da Débora, sabe? Porque eu acho que tu tem um conteúdo muito rico em todas as áreas. Quando a gente conversou sobre essa conversa, eu não queria trazer só a tua parte profissional, que é uma grande parte, né? Mas eu queria que tu trouxesse também esse âmbito de igreja, de família, das tuas experiências como um todo, da tua jornada de vida até aqui, porque em tudo que tu falou, eu fui muito abençoada, sabe? Me agregou muito em coisas que eu já vivi, em coisas que eu tô vivendo agora e em coisas que eu sei que eu vou viver daqui a um tempo. Então, obrigada de verdade, porque eu tenho certeza que essa conversa vai abençoar muitas famílias, sabe? Tu é um exemplo pra mim de mãe, de profissional, de esposa e talvez as pessoas não imaginavam tantos lados teus, assim, né? Porque muitas pessoas na internet te conhecem como a Débora que ensina a amamentar. Ponto. Né? E eu queria trazer esse teu conhecimento profissional também, mas eu queria trazer essas outras facetas da Débora que, no final, é tudo sobre a Débora. Né? Tipo assim, é tudo sobre uma única pessoa, mas que Deus usa de diversas formas. Deus te usa na internet falando e ensinando mães a amamentarem, a terem noites de sono tranquilas. E isso vai trazer benefícios e até para o casamento dessas mulheres, né? Para essas famílias todas. Mas também a Débora que é pastora, que cuida de pessoas. Para a Débora que é dona de casa, que tá ali também, que lava uma louça, né? Bastante. Eu sei bem. Eu falo, gente, meu Deus, a pilha nunca acaba, né? Mas faz parte, então quer dizer que tá todo mundo comendo, né? Então, são duas maneiras de olhar pra isso, né? Exatamente. Então, de verdade, muito obrigada porque se dispôs a vir aqui, abrir teu coração, abrir lados da tua vida, talvez, que ainda não tinham sido abertos, assim, de forma tão clara, né? E obrigada mesmo, porque tu faz um trabalho muito lindo. Eu vejo os relatos, eu vejo as mulheres e as famílias te agradecendo, e eu sou uma pessoa que eu fui muito e eu ainda sou muito abençoada pela tua vida, tanto da parte profissional quanto da parte amiga, né? E se eu puder te falar alguma coisa agora, continua. Continua, sabe? Levando leveza, levando famílias realmente a. Droga, eu vou chorar, por que eu vou chorar? Isso é um podcast? Realmente eu vejo que Deus, através de ti, do teu trabalho, ele transforma famílias, transforma vidas. Então continua. Continua, o teu trabalho é lindo, a tua vida é um testemunho vivo e é isso. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada de verdade, eu tô muito honrada. Ui, bati o microfone, me emocionei aqui. Eu não tenho mais nada pra falar depois disso, acho que... Obrigada, de verdade. Foi muito bom trocar aqui contigo como amigas. Tem amizades e amizades, né?
E a tua é uma que já dura muitos anos e eu sei que ela vai durar para sempre, porque a gente fica sem se falar 2 meses e depois a gente se fala como se Isso. nada tivesse acontecido. E é muito Exatamente. bom poder compartilhar a vida, compartilhar o Uhum. ministério, compartilhar os filhos, Uhum. poder viver isso junto, viver com Uhum. pessoas que amam a Deus, que amam servir pessoas e que desejam, através disso, fazer algo melhor. Uhum. É o que tu tá fazendo. Uhum. E eu tenho certeza que através dessa conversa, muitas famílias elas vão ser abençoadas e muitos insights que tu trouxe vai realmente abençoar e transformar a perspectiva de Amém. muitas mulheres, muitas famílias que podem olhar agora e falar: isso aqui eu posso fazer diferente, isso aqui cabe a mim, tá sob a minha decisão. Então, obrigada por ter trazido uma perspectiva mais leve da vida, né? Eu que agradeço, Mi. Obrigadão. Gente, então a gente encerrou agora mais um episódio do podcast Quando Nasce uma Família. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.